Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo aqui ao JL2, excelente início de semana. Vamos ver quais as principais notícias desta segunda-feira, dia 9 de junho. A polícia investiga o assassinato de 2 pessoas na saída de uma festa em Dom Eliseu, no nordeste do estado. O aumento do calor prejudica a safra de algumas frutas e faz o preço subir em feiras e mercados de Belém. O estudo mapeia o potencial da sociobioeconomia no Pará e mostra como é possível gerar renda mantendo a floresta em pé. E no futebol, o Remo vence o Operário de virada no Mangueirão e se aproxima novamente do G4. E agora é aqui no JL2. Duas pessoas foram mortas a tiros ao sair de uma festa de aniversário em Dom Eliseu, no sudeste paraense. O crime foi no domingo. As investigações apontam que a motivação seria a disputa entre facções criminosas. Maicon Breno Rodrigues de Souza e Renato Leal Viana foram mortos a tiros ao sair de uma festa de aniversário. O duplo homicídio aconteceu no começo da manhã de ontem, no bairro da Liberdade, em Dom Eliseu, região sudeste do estado. Testemunhas relataram à polícia militar que as vítimas saíram da festa em uma motocicleta quando foram surpreendidas por 2 homens em outra moto que fizeram vários disparos. Maicon e Renato morreram no local. Outro jovem também foi atingido pelos tiros, mas conseguiu fugir. A polícia militar foi acionada e preservou a cena do crime até a chegada de agentes da Polícia Científica do Pará. Os 2 corpos foram removidos para o núcleo do Instituto Médico Legal de Paragominas. Equipes das polícias civil e militar conseguiram prender em flagrante um homem identificado como Caio Ferreira de Almeida, suspeito de envolvimento no crime. Segundo a Polícia Civil, na delegacia, Caio confessou que a motivação do crime seria por disputa de facções criminosas no município. E um trecho da BR-010 em São Miguel do Guamá foi bloqueado hoje de manhã, depois da morte de um homem de 26 anos no domingo. Foi depois de uma abordagem policial. Houve congestionamento. Parentes e amigos de Darlisson Cunha Castro, de 26 anos, bloquearam o tráfego na BR-010. Pneus foram incendiados na ponte sobre o rio Guamá durante o protesto. O grupo estava revoltado com a abordagem que resultou na morte de Darlisson na tarde de domingo em São Miguel do Guamá. De acordo com a PM, policiais do patrulhamento motociclístico faziam ronda de rotina na BR-010 quando um homem passou por eles de moto em alta velocidade, sem capacete e placa. Foi feito o acompanhamento ao homem em atitude suspeita. Ele entrou numa área de mata, deixou a moto e seguiu a pé. De acordo com os policiais, ele trocou tiros com a PM e acabou sendo baleado. Darlisson chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos a moto, um revólver, munições e um celular. Segundo a polícia, foi encontrada ainda uma pequena quantidade de maconha com Darlisson, que tinha passagens por receptação e tráfico de drogas. No local do protesto, houve congestionamento. Filas se formaram dos 2 lados da pista. O tráfego na área só voltou ao normal horas depois, após negociação com a Polícia Rodoviária Federal. Esse caso aí foi registrado na delegacia de São Miguel do Guamá. Perícias também foram solicitadas para auxiliar nas investigações que seguem em andamento. Uma operação para cumprimento de mandados de prisão relacionados à disputa pelo tráfico na região de Marabá identificou um laboratório de produção de drogas na zona rural do município, que fica no sudeste do estado. No sítio, nas proximidades da Vila Café, foram encontrados uma prensa hidráulica, balanças de precisão, aproximadamente 300 gramas de cocaína, sacos com uma substância semelhante à droga, uma espingarda e munição.
2 homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia. Eles vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Além disso, ambos são investigados por homicídios e por envolvimento em uma associação criminosa que atua nessa região. A Polícia Militar prendeu em flagrante 2 suspeitos de assaltar uma lotérica em Altamira, no sudoeste do estado. Durante a fuga, uma pessoa foi feita refém. Quem passava pela rua Abel Figueiredo, no bairro da Brasília, nem imaginava. Há poucos minutos, a lotérica que fica nesta esquina tinha acabado de ser assaltada. Durante as buscas, os militares identificaram que os criminosos tinham entrado na parte residencial do prédio. Depois do cerco, o local foi invadido. Minutos depois, um dos suspeitos deixou o prédio, já imobilizado. De acordo com as informações da polícia, uma pessoa foi feita refém. Um adolescente que participou do assalto também foi apreendido. Esta moto, usada na ação, foi levada para a delegacia. Ao todo, foram recuperados mais de R$190 mil em cédulas e moedas. A PM apreendeu ainda uma arma, munições e 3 celulares. No Dia Nacional da Imunização, um exemplo que vem da capital. Uma ação das Secretarias de Educação e de Saúde de Belém quer reforçar a vacinação na capital. A meta é imunizar cerca de 10 mil alunos em mais de 240 escolas até o mês de setembro. Ana Gabriele tem o registro de todas as vacinas feitas ao longo de 8 anos. Hoje, na escola, ela guardava para se proteger contra a gripe. É pra gente não ficar doente. E é verdade que hoje é seu aniversário? Sim. E vai ganhar de presente a vacina? Sim. Foi avisado para os pais, né, desde a semana passada, que era para a gente estar aqui vacinando eles, né? É muito importante isso, principalmente na escola, né? Porque para quem trabalha, né, fica difícil para ir. Mas hoje a gente aproveitou essa oportunidade para ela vir se vacinar. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia Nacional da Imunização, que alerta para a importância da vacinação como uma estratégia de saúde pública, de proteção individual e coletiva. Maria Fernanda chorou só um pouquinho, estava tensa para receber a dose. Doeu um pouquinho ou um pocão? Mais ou menos. Mais ou menos, mas agora está protegida. É. Obrigada, tá, Fernanda? De nada. Para celebrar o Dia da Imunização, a Prefeitura de Belém realizou uma ação na Escola Municipal Maria Luísa Pinto Amaral, no bairro da Sacramenta. Então, essa é uma ação importante que a Prefeitura, ela sim segue toda a recomendação e os programas do Ministério da Saúde, e isso é algo que traz um legado para a nossa população. Nós precisamos incentivar cada vez mais, nós estamos aproveitando que os pais estão vindo e vacinando os pais também. Isabel e o filho, João Augusto, se vacinaram. Aproveitei e já fiz a vacinação. Qual foi a vacina que você precisou fazer? Influenza. A ação na unidade de ensino faz parte do programa Saúde na Escola, que é uma estratégia do Ministério da Saúde em benefício dos estudantes. Aqui na capital, 246 escolas fazem parte do programa. Até o momento, 3.093 doses já foram aplicadas, o que representa mais de 1.000 crianças com as cadernetas atualizadas. A vacinação é um ato muito presente na infância e continua na adolescência e vida adulta. A gente tem a vacina para todos os públicos, a gente protege desde o momento do ventre da mãe, quando a gente faz a vacinação da gestante, com a DTPA, protegendo contra qualquer luxo, com a hepatite B. A política de vacinação é desenvolvida pelo Programa Nacional de Imunização há 52 anos no Brasil e tem um personagem que ajuda nas ações de proteção. A criançada conhece bem ele. E alguém sabe me dizer quem é esse personagem? O Zé Gotinha já fez. Zé Gotinha, o que ele faz? Ele já fez muitos anúncios. Se a gente não se vacinar, a gente pode ficar doente. Aí, ó só, recado tá dado, hein? Amanhã, além da Escola Municipal Maria Luísa Pinto Amaral, a ação vai ocorrer na Unidade de Educação Infantil Perpétuo Socorro, que fica no bairro do Telégrafo, ambas aqui na capital. E para manter uma boa imunidade, também é importante cuidar da alimentação, como, por exemplo, aumentar o consumo de frutas. Pena que algumas delas estão mais caras e um dos motivos é o calor.
Nos dias de céu quase sem nuvens e sensação térmica elevada, as frutas, principalmente aquelas ricas em água, são uma opção gostosa para se refrescar. Com a chegada do verão amazônico, Raimundo precisa reforçar o estoque, porque a procura aumenta. Aumenta bastante, né? Principalmente pelas frutas agora, fruta do verão, fruta da época, que é a melancia, a tangerina, o abacaxi. Aumenta bastante a procura. Marta aproveitou para comprar em quantidade e variedade, mas o preço... Nessa época do calor, a fruta, principalmente o abacaxi e outras frutas, como eu vejo aqui, tem a pocã, né? E outras frutas é bom para hidratar, mas realmente a gente tem que pesquisar, né? Para procurar os preços mais em conta. Percebeu que já deu uma subida nos preços? E bem, bastante. Um balanço feito pelo Diese em feiras livres e supermercados da capital constatou que o preço da maioria das frutas pesquisadas ficou mais caro em maio. Com destaque para o maracujá, que teve alta de 25,36%, melancia com 19,62%, abacaxi e abacate. As altas temperaturas estão entre os fatores que justificam essa elevação. A gente está falando de uma formação de preços hoje de alimentos que leva em consideração o fator climático. A gente já viu o Brasil afora imensos exemplos de quando você tem excesso de calor ou excesso de frio, isso prejudica. Além de afetar a produtividade, reduzindo a oferta e elevando o preço de várias frutas, o calor também impacta no amadurecimento e na qualidade delas, deixando-as menos saborosas e mais propensas a estragar. Apesar dos preços não estarem tão convidativos por aqui, Yasmin garante que ainda estão melhores do que no interior do estado. Eu achei bom, comparado à minha região, tá maravilhoso. Acredito que é porque a produção lá não é tão grande quanto aqui, né? Mas dá para aproveitar muito para comprar aqui e levar para lá. Altas que afetam não só o bolso, mas também a rotina alimentar da população. Isso não só empobrece a alimentação, mas também coloca uma outra realidade social muito difícil. A gente tem uma cesta básica muito elevada, alimentos muito caros no Pará, e as frutas fazem parte desse cardápio necessário para garantir essa segurança alimentar com mais qualidade. Entretanto, o fator preço não só afasta, como limita a possibilidade de consumo desses produtos. Há anos trabalhando no Ver o Peso, Raimundo garante que dia de frutas doces e mais acessíveis estão por vir. Já não está no preço ideal, mas está caindo o preço, vai cair bastante o preço agora. Mês de julho já tem bastante abacaxi, melancia, laranja também, que está chegando a época agora do verão. Vai ter bastante mesmo. E aí dá para comprar num preço mais atrativo? Dá sim, com certeza. Mas enquanto eles não chegam, o jeito é racionar. A gente não pode deixar de comprar, né? Compra menos, mas compra, né? Dá um jeitinho e compra. Cheguem logo, né, os dias de preços mais em conta. Até o açaí, que nessa época de estiagem do verão amazônico costumava aumentar a produção e cair de preço, não aconteceu até esse momento, né? E a gente conta aqui com sua opinião, hein, no JL2 para falar sobre esse e sobre outros assuntos. Você já sabe como é só mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aí na tela, 999430001. Outra possibilidade é pegar o celular aqui com a câmera e apontar para esse QR Code que vai te levar diretamente para o nosso canal de mensagens. Estamos aqui esperando sua participação, sempre muito bem-vinda. E a seguir, o estudo faz um mapeamento do potencial da sociobioeconomia no Estado e mostra como aliar sustentabilidade à geração de renda. E as notícias do esporte, o Paysandu apresenta o novo técnico Claudinei Oliveira. E o Remo se aproxima do G4 depois da vitória de ontem, de virada no Mangueirão. São 7h17. Temos imagens ao vivo aqui da área central de Belém, Avenida Magalhães Barata, ali próximo da 14. Tem um carro bem atravessado, né? A gente consegue perceber entre duas faixas. Sempre prejudica o trânsito. Eu volto já. Wanderson não consegue tirar Sofia da... O Exército, a Marinha e a Aeronáutica apresentarão hoje como vai funcionar o Comando Operacional Conjunto Marajoara. Mais de 12 mil militares vão atuar de forma integrada. A ação vai ser temporária com foco na COP30, em Belém. As Forças Armadas vão atuar em parceria com órgãos de segurança, na escolta de autoridades e proteção da infraestrutura da cidade. Nós veremos nas ruas durante todo o período Polícia Militar,
militares do Exército, da Marinha, da Força Aérea, guarnecendo vias de circulação. Teremos as Forças Armadas, Exército, Marinha do Brasil e Força Aérea em subestações de energia importante, estações de tratamento de esgoto que permitem o funcionamento da cidade. A segurança do espaço aéreo será reforçada por causa do aumento na quantidade de voos. Só a chegada de chefes de Estado deve multiplicar por 10 a movimentação no Aeroporto Internacional de Belém. Então, a Força Aérea, em conjunto com o Exército e a Marinha, está se planejando para que a gente possa absorver da melhor forma possível, com o máximo de segurança e eficiência, esses chefes de Estado na base aérea. Para garantir a segurança em um evento global, o Comando Marajoara estima a participação de pelo menos 12 mil militares e centenas de equipamentos, entre veículos terrestres, marítimos e aéreos. As tropas devem chegar à capital paraense ainda em outubro, quando passarão por treinamento. E depois vamos fazer vários ensaios de reconhecimento, porque tem muita gente de fora que tem que conhecer a cidade de Belém, percorrer as vias fluviais, entender o movimento aéreo, entender as vias terrestres, como é que a cidade se move. Além de proteger os rios e terminais comerciais e turísticos, a Marinha também vai participar da discussão climática, com um navio de pesquisa da instituição. O que acontece no nosso ambiente operacional, no caso dos navios, é muito influenciado pelo bioma amazônico e pelo bioma antártico, vamos assim chamar. Baseado nessa perspectiva, a gente também entende que tem uma contribuição a trazer. Um trabalho muito importante, estratégico, fundamental durante os dias da Conferência do Clima das Partes da ONU aqui no Pará, já no mês de novembro. E olha, um estudo da ONG WRI Brasil mapeou o potencial da sociobioeconomia no Pará. A ideia é que esse modelo de geração de renda com a floresta em pé seja cada vez mais incentivado. Coletar sementes de andiroba é um saber antigo que atravessa gerações na Ilha do Combu, em Belém. Eu ensinei para elas tirarem a juntarem, aí cozinhar, aí tirar da casca. Elas só não sabem bem amassar, mas elas vão aprender. Com a ajuda das vovós, as mulheres aprenderam a fabricar repelente, sabonete, creme facial e, há 3 anos, criaram uma associação para melhorar o negócio. Foi um resgate, né? Um resgate para nós, para a natureza também. Nós não sabíamos de tanta importância que a andiroba traz, né? Para nós. O trabalho coletivo deu um novo rumo à vida de 15 mulheres. Juntas e de um jeito bem artesanal, olha só, elas tocam um negócio que respeita a natureza, gera renda e valoriza os produtos da floresta. Esse modelo sustentável de desenvolvimento que preserva a Amazônia tem nome: sociobioeconomia. Eu acredito assim, que a gente poderia ter uma ajuda bem maior. A gente está fazendo algo bom, que é para não deixar se perder uma cultura que a gente já tem e não deixar vir muitas pessoas querer desmatar. Segundo um levantamento do WRI Brasil, instituto que estuda economias verdes na Amazônia Legal, o Pará tem potencial para captar até 1,8 bilhão em recursos climáticos nos próximos 5 anos. Desse total, cerca de 720 milhões poderiam vir em investimentos na bioeconomia. Qual que é o problema de financiamento para a bioeconomia? Primeiro, nossos sistemas oficiais não registram a bioeconomia. Isso dificulta a capacidade de você obter crédito, porque também dificulta a capacidade do banco entender o negócio, que é a bioeconomia. Entre 2023 e 2024, apenas 2% do crédito rural no Pará foram destinados à bioeconomia. A pecuária teve 8 vezes mais investimento. O estudo também destaca que é preciso combater o desmatamento ilegal e garantir direitos às comunidades tradicionais para fortalecer a atividade que cuida da floresta e de quem vive nela. Eu ouvia muito falar em sustentabilidade, né? Não entendia muito bem. Hoje em dia, a gente está fazendo e entendendo o que a gente está fazendo. E a nossa meta é inspirar outras mulheres, né, que elas possam vir a se interessar e se juntar. Grande corrente de desenvolvimento caminhando pela floresta.
Olha, uma caminhada ecológica reuniu toda a comunidade da vila de Santo Antônio do Prata, no município de Garapiaçu, que fica no nordeste do estado. Foi neste fim de semana. A programação foi voltada para a conscientização ambiental e a valorização cultural, tudo alinhado com as discussões da COP30, no próximo mês de novembro. A iniciativa, que completou 22 anos, uniu práticas de educação ambiental, cultura e ancestralidade, além de promover o plantio de mudas e a coleta de resíduos plásticos ao longo da caminhada no domingo. Ainda teve oficina de moda, a exposição fotográfica e uma celebração cultural que misturou o tambor de mina com a espiritualidade e o cuidado com a natureza. A programação foi realizada pela Associação Umbandista Mãe de Nair e teve apoio do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Agora o esporte, o Paysandu apresentou, agora há pouco, o técnico Claudinei Oliveira. A gente vai fazer contato com o João Vanderlei, que está lá na Curuzu e traz todos os detalhes para a gente. Expectativa grande, né, João? Conta os detalhes. Boa noite. É isso mesmo, João. Boa tarde para você. Boa noite, aliás, a todos também que nos acompanham. Paysandu agora tem um novo técnico. Depois da saída de Luizinho Lopes, Claudinei Oliveira foi apresentado oficialmente como novo treinador do Paysandu. Ele que vem do Londrina, que estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, e foi uma coletiva curta por aqui, tá? Isso porque o Claudinei comandou o time hoje à tarde do treinamento. Ele está com a voz um pouco desgastada por conta de dores na garganta. Vamos conferir as imagens, inclusive, né, do Claudinei falando ainda há pouco, porque ele é o terceiro treinador do Paysandu nesta temporada. No Londrina esteve em 44 jogos desde o ano passado, com 20 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Nesta temporada, ele foi semifinalista do Campeonato Paranaense, acabou sendo eliminado para o Operário e deixou o Londrina no G8 da Série C. Claudinei está integrado à delegação do Paysandu desde a última quinta-feira. Ele acompanhou o time na viagem para Cuiabá, onde o Paysandu acabou sendo derrotado na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ele já comanda o time nesta sexta-feira à noite contra o Botafogo, jogo decisivo, até porque o Paysandu é o último colocado na tabela de classificação. E na coletiva, ele falou principalmente sobre o grande desafio que é treinar o Paysandu dentro dessa circunstância. O Paysandu, que tem o seu pior começo de Série B na história, são 11 jogos sem vitórias. Então, portanto, o torcedor vai ter uma oportunidade de conferir na sexta-feira à noite a estreia do Claudinei, Paysandu e Botafogo. Obrigado, João. Boa sorte aí para o Claudinei nessa missão. Já o Remo, mesmo ainda sem técnico, venceu o Operário ontem no Mangueirão e de virada. Mais de 20 mil pessoas compareceram ao Mangueirão para ver o Leão em campo. E no banco de reservas encontraram um interino. Isso porque Daniel Paulista aceitou a proposta do Sport no meio da semana. Portanto, coube a Flávio Garcia, auxiliar permanente, a missão de dirigir o time contra o Operário. E é claro que a saída do antigo treinador foi assunto no vestiário. Eu falei, foi uma semana difícil, isso acontece no futebol, a gente tem perdas, tem trocas, que bom que foi num momento bom, não é uma troca por necessidade ou alguma coisa que tenha acontecido, a gente mantém um momento bom. E se no fim deu tudo certo, pelo menos no começo houveram sustos. Sávio afastou mal e Marcelo Rangel salvou a pele do lateral azulino. O time azulino parecia nervoso em campo. Luan Martins perdeu a bola e deu uma chance de graça para a equipe paranaense. E parecia que era necessário sofrer para os azulinos acordarem. Pavani tentou encobrir o goleiro. Depois, Janderson procurou o ângulo. Adailton também teve a sua oportunidade. Só que a noite azulina ainda teria mais momentos de tensão. Mas Marcelo Rangel, com os pés, fez mais um de seus milagres para ir ao intervalo com empate. Só que na volta para o segundo tempo, logo aos 3 minutos, Rodrigo Rodrigues acertou um belo chute. 1-0 Operário. Sem perder tempo, Flávio Garcia colocou Regis e o estreante Matheus Davó em campo. E logo a dupla mostrou a que veio. Regis deixou o marcador no chão e lançou para Davó, que chutou para a boa defesa de Luiz. Os azulinos sentiram um bom momento e continuaram em cima.
Depois do cruzamento, a bola ficou viva na área e Reinaldo balançou a rede. Mas enquanto ele comemorava com a torcida, o gol não havia sido validado. Para a arbitragem de vídeo, o zagueiro do Remo tinha dominado a bola com o braço. Porém, Reinaldo não se preocupou. O replay da revisão deu razão ao jogador azulino. E após o sinal do árbitro, a torcida celebrou pela segunda vez. Com o empate, o Operário começou a dar espaços. Pedro Rocha fez uma boa corrida e tocou para Regis, que foi bloqueado na hora do chute. O tempo estava acabando, por isso o Remo acelerou ainda mais. O contra-ataque foi armado. Pedro Rocha foi esperto e viu Sávio livre para virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Foi o gol que deu mais 3 pontos ao Remo, de uma vitória conquistada na base da raça em campo e do grito na arquibancada. Agora a gente fala sobre o movimento que aconteceu nesse fim de semana na ilha de Outeiro, distrito de Belém. A ilha recebeu a primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de arrancada. E o que não faltou por lá foi muito barulho. O ronco do motor. A arrancada. Tudo bem registrado. O distrito de Outeiro, em Belém, foi palco da primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de arrancada. É a primeira vez que a competição desembarca na capital paraense. A gente não consegue trazer um evento nacional, que é o caso desse aqui, se a pista não tiver uma estrutura com segurança para atender esse tipo de carro com segurança. Então, até hoje só teve aqui pistas do Norte e Nordeste que atende esse tipo de exigência. A gente só tem em Fortaleza, no Ceará, e em São Luís do Maranhão. E agora fomos agraciados aqui com o Veloway, então a gente está fazendo questão de começar a primeira etapa do ano aqui. A pista tem 201 metros, são várias categorias e os pilotos precisam fazer o menor tempo até a linha de chegada. E olha, a primeira edição em Belém já é histórica. A gente teve aqui nesse final de semana aqui 147 pilotos, né? Então isso daqui é um recorde para a Copa Norte e Nordeste. Até então foram 120, o maior grid a gente já faz essa competição há 4 anos, né? Então aqui já começou batendo o recorde. E entre os inscritos está Luiz Felipe. O paraense detém o melhor tempo na pista em sua categoria. Graças a Deus eu consegui fazer 5,82, né? São 5 segundos, 82 milésimos. E é um tempo bem baixo, né, para 201 metros, mas a gente sempre está buscando baixar mais. A sensação de estar aqui ao lado da largada é indescritível. A adrenalina é muito alta e são vários tipos de carros, desde os convencionais até aqueles que são totalmente modificados, com espaço seguro e controlado para os amantes de automobilismo. Dá uma olhada nesse carro. Ele tem 59 anos. Mas é todo modificado para participar de competições como essa. Primeiramente tem que fazer uma construção boa e segura, né? E depois nos detalhes para ter resultado, né? Então vamos ver ele em ação. Não deu nem chance pro oponente. E esse Fusca, hein? Não dá para subestimar. O Arrancadão também é um programa para toda a família. A molecada aprova. Tá gostando aqui dos carros? Sim! Já o William levou o afilhado Guilherme para conferir de pertinho. Já viu teu padrinho aqui correndo? Sim! E ele é bom? Sim! Qual é o carro dele? Golf. É um prazer, uma satisfação, né, velho? A gente quer que essa turma comece a se empolgar, né, para ser o futuro, né, do evento, não pode parar. E tinha também alguém que conhece bem as pistas. O piloto paraense Augusto Santin, bicampeão da Fórmula V.
Isso aqui era um anseio de todo mundo. Eu comecei no Arrancadão em 93, depois eu fui pro kart, depois fui pro automobilismo de São Paulo. Mas, cara, isso aqui era um sonho de todo mundo que agora, depois de muitos anos, se realizou. É fantástico ter aqui no Norte, aqui em Belém, uma pista de arrancada nesse nível, nesse padrão também. E assim foi a primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de arrancada. O automobilismo está mais forte e com espaço para que o estado do Pará possa ser um celeiro de novos pilotos. Para você ver que o estado do Pará, ele tem muito carro preparado. Hoje a gente bateu o recorde de inscrições. A gente tem 147 pilotos inscritos, federados, então a gente está tirando essas pessoas da rua e trazendo para um local apropriado para o cara acelerar e brincar aqui no local correto. Velocidade com segurança, né? Tem comentário e participação aqui sempre bem-vindo do Kleber Souza, lá do Coqueiro. Com o preço das frutas em alta, fica difícil manter uma boa dieta. Temos que procurar alternativas e haja criatividade, né, Kleber? Que o orçamento tá puxado. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Amanhã nós se encontramos mais cedo, a partir das 6h45 da noite. Até lá. Gente, nessa terça-feira...